Tem nada mais profundo, nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Fala galera, tá começando mais um MacaCast, episódio de pré-jogo contra a equipe do Afogados da Ingazeira, jogo válido pela Copa do Brasil, que acontece na terça-feira às 4 horas da tarde no estado do Pernambuco, na cidade aí homônima, né, que tem o mesmo nome aí, Afogados da Ingazeira. Fica no final, né, do estado do Pernambuco, bem próximo à cidade já de Juazeiro do Norte, no Ceará. Então a Ponte Preta que vai descer em Juazeiro, pegar um ônibus e rumar a Afogados da Ingazeira para encarar a equipe da casa pela Copa do Brasil. Vale lembrar também que no primeiro jogo, que aconteceu aí há alguns meses, a Ponte Preta já venceu por 3-0, então ela entra em campo já com essa vantagem de 3-0 para essa partida contra o time pernambucano. Siga-nos nas redes sociais, estamos aí no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Basta você pesquisar por MacaCast. Também, se você quer nos ajudar, quer nos apoiar de alguma maneira, basta também entrar no site apoia.se/ajude o MacaCast. apoia.se/ajude o MacaCast. Lá você vai nos ajudar com qualquer quantia a comprar microfones, cabos e pagar também o servidor de streaming para a gente conseguir aí postar os episódios em todas as plataformas digitais. Na mesa virtual, mais uma vez comigo, o Rogério, também o Lucas Pedroso e o Ian Bonfim. Começando pelo Rogério. Rogério, Ponte Preta tem uma missão aí, agreste pernambucano, uma missão em que ela já começa vencendo por 3-0. Provavelmente pode ser que o Brigatti comece aí com um time teoricamente alternativo, mas não dá para se iludir tanto, né, com esse resultado de 3-0, até porque sabemos que todos os jogos são perigosos e esse jogo contra um time bem menor do que a Ponte Preta, mas que precisa bem mais dessa quantia da Copa do Brasil do que a Ponte Preta, pode ser que se torne um motivo a mais, né? Mas acho difícil, acho que a Ponte passa de fase, mas é sempre bom se precaver, né, Rogério? Bem-vindo ao MacaCast. Olá, João, obrigado mais uma vez pelo convite. Você vê a importância que foi construir um resultado de 3-0 na primeira partida, né? Essa é uma viagem muito desgastante, muito distante. A Ponte vem numa sequência grande de jogos, um atrás do outro, e pegar uma viagem dessa para ir lá para o interior de Pernambuco, disputar mais uma partida com um placar apertado, ia ser muito desgastante. Com 3-0, João Brigatti ele vai poder entrar num certo revezamento de atletas. Por quê? Eu não acredito que ele vai deixar alguém em Campinas. Eu acho que ele vai com o time completo, até porque eles vão seguir direto para a próxima partida, né? Acho que nem retornam para a cidade de Campinas, né? Mas eu acho que ele vai precisar dar um descanso para alguns atletas da Ponte que já vêm num ritmo grande. Por exemplo, Camilo é um desses atletas que eu acredito que deva começar no banco. Dar um respiro para ele, se for preciso, ele entra em campo, mas fica lá descansando um pouco no banco de reserva. O Luizão é um outro zagueiro que deu uma relativa tranquilidade à nossa zaga, mas que também tem mais de 30 anos, veio de uma lesão, agora no começo do campeonato, ele ficou 2 jogos sem poder atuar por conta de uma contratura muscular,
forçar ele nesse jogo pode causar algum problema. Então, eu acredito que o João vai saber dosar bem o elenco, deixando o pessoal mais experiente no banco e, se for necessário, entra em jogo. Mas, essa de fase, esse dinheiro é muito importante para a Ponte Preta, ela está contando. E eu acredito que venha um bom resultado de lá também. Eu também acho, né? Creio que venha, sim, um bom resultado na terça-feira de Afogados da Ingazeira. Ian Bonfim, a Ponte Preta ganhou do CSA, agora tem esse confronto pela Copa do Brasil, confronto importante, até porque a Macaca busca essa quantia aí milionária por parte da CBF e enfrenta uma equipe que foi desmanchada, também passou pelos efeitos da pandemia, passa ainda pelos efeitos da pandemia. A Ponte está na frente por 3-0, mas não dá para se iludir tanto, Ian. Eu acredito que não dá para deitar em cima da vantagem e esperar que o jogo termine só, né? A gente tem que jogar a bola. A Ponte tem 3-0 na vantagem, o Afogados está sem jogar desde o dia 30 de julho, quase um mês sem jogar oficialmente. Ele teve um jogo treino contra o Central, que o Central ganhou por 2-1, então ele vem de uma derrota. Isso afeta o psicológico dos jogadores, querendo ou não, para essa partida. E eu acho que o fato deles estarem sem jogar deixa eles também um pouco sem confiança e sem ritmo de jogo. Porém, eu acredito que eles estejam melhores condicionados que boa parte dos atletas da Ponte, né? Porque é de se esperar isso, pelo menos. Porque eles estão só treinando, basicamente, e jogando jogos-treino dentro do cronograma deles, né? A Ponte tem que cumprir com o cronograma da CBF, o que muitas vezes prejudica, e a gente vê que está prejudicando o físico dos nossos atletas. Infelizmente o calendário é assim, a gente assinou, então a gente vai ter que jogar. É sempre complicado jogar contra esses times da Copa do Brasil, tanto pelo regulamento, né? Que agora a Ponte está bem nessa fase, por ter ganhado o primeiro jogo por 3-0, então ela vai com uma vantagem boa para a Ingazeira. Só que você não sabe, né, cara? Você não tem muita informação sobre os times. Você não sabe. Eles sabem como a Ponte Preta joga. Eu aposto exatamente que eles sabem como a Ponte joga em cada momento da sua partida. Mas a gente não sabe exatamente como Afogados joga, né, cara? Então acaba sendo um pouco complicado. Mas a Ponte vem de uma sequência de vitórias. Ela apesar do desgaste físico, não tem tantas lesões, né? Ela teve algumas perdas, mas a gente conseguiu superar essas perdas. E eu acho que a gente tem que tirar umas peças, querendo ou não. Eu fiz umas escalações aqui do time inteiro reserva e o time misto, digamos assim. Mas eu acho que a gente não precisa entrar com o time inteiro reserva, como o Rogério disse, porque, como ele disse que não precisa, porque a gente tem 5 substituições, né, cara? Então, metade dos jogadores de linha ali a gente pode tirar. Se a gente entra com 4 titulares ali na linha, a gente tem as 4 substituições para tirar eles e uma caso alguém lesione, alguém machuque, entende? Então, eu acho que fica mais seguro assim. Como você destacou, é uma grande viagem até Ingazeira, né? São 2.700 quilômetros e, pelo que você disse, 300 deles vão ser de ônibus, que é de Juazeiro até Ingazeira. Então, espero que a Ponte vá para o Maranhão com um bom resultado e acredito que a gente vá conseguir uma vitória lá também e uma vitória lá no Maranhão. Lucas Pedroso, Ponte Preta e Afogados da Ingazeira na próxima terça-feira, jogo querendo ou não complicado aí para a Macaca de alguma maneira por conta da distância, por conta dessa situação de viagem e tal, até da pandemia, mas, né, já entra em campo ganhando por 3-0. E aí, Lucas Pedroso? Então, João, realmente jogo muito difícil, até porque me faz lembrar do Aparecidense, né, só isso já me dá muitos calafrios, péssimas lembranças. E vale muito dinheiro, né? A Ponte não pode brincar com isso, faz muito parte do orçamento. Eu imagino que a Ponte conte com esse dinheiro, então não é momento para brincar mesmo. E assim como o Ian falou, a gente não tem muita informação sobre o Afogados, né? Realmente, a gente não sabe muito bem o que esperar deles.
nem do estado do gramado deles. A gente sofreu muito lá com a Aparecidense, por exemplo, por causa do gramado, que era muito ruim. Eu imagino que contra o Afogados, não sei se vai ser muito diferente, não. E também saíram algumas reportagens lá no Globo Esporte de entrevistas com os jogadores do Afogados, falando sobre esse jogo da Copa do Brasil. Eles estão pregando confiança, estão falando que tomaram 3 gols fora de casa, assim como a Ponte fez 3 gols em casa, eles também podem fazer 3 gols. Saiu pesquisa entre os torcedores deles, eles falando que 60% confia que eles vão passar. Então é um jogo muito perigoso, precisa tomar muito cuidado para a Ponte não acabar entrando desatenta, achando que já está ganho, que a vantagem é muito grande e tal, acabar não tomando 2 golzinhos ali e se complicar, né? Assim como o Rogério falou, eu imagino que a gente vá com todo mundo, pelo menos lá para Pernambuco, né, para Engazeira, até mesmo por causa que o próximo jogo é em Maranhão, né? Então eu acho que a gente realmente, igual o Rogério falou, a gente vai emendar aí a viagem, não tem por que voltar depois, né? E eu acredito sim que é muito importante a gente rodar o elenco, apesar de eu ter ressaltado a seriedade do jogo e a dificuldade dele. Eu imagino que Camilo, Apodi, Oyama, Luizão, Wellington Carvalho, são jogadores que estão jogando todos os jogos desde o começo. O Luizão entrou um pouco depois, mas é um jogador mais velho, assim como o Rogério ressaltou. Então são jogadores que eu imagino que talvez estejam no limite físico, assim. Eu acho que é uma boa oportunidade, são posições até que a gente tem bons nomes no banco, a gente tem outras opções de zagueiro, a gente tem o Dauan no banco, a gente tem, não sei se o Luan Dias já pode jogar, já nosso reforço que veio do Água Santa, mas a gente tem opções para o meio também para substituir a altura. Então eu faria um mesclado, eu não mudaria o time inteiro não, mas eu acho que a gente tem que se aproveitar disso sim. Mas é um jogo muito difícil, temos que entrar atento. Rogério, e aí, a Ponte Preta tem que entrar com mesclado? Não tem? Como é que você enxerga? Tem, João, com certeza. Essa talvez seja uma das poucas oportunidades que o Brigatti vai ter de dar um descanso para o seu elenco. Desde o retorno, na verdade, do Campeonato Paulista, é jogo atrás de jogo. A gente já falou várias vezes disso nos episódios aqui do MacaCast, né? O João Brigatti ele não está tendo tempo de treinar esse novo elenco, porque a Ponte lá, na verdade, ela está com um novo elenco, certo? Então ele não está tendo tempo de treinar esses jogadores. O treino está sendo durante o jogo. Então o desgaste vai acabar acontecendo, eu acho que já está chegando para alguns jogadores. Então esses atletas que têm um pouco mais de idade, que já são mais experientes, ou outros atletas que já estão jogando um ritmo grande desde o retorno do Paulista, aguarda, fica no banco, se for necessário, entra durante a partida, mas se não for necessário, fica lá descansando, porque depois a Ponte vai retomar um ritmo da Série B desgastante, e aí a gente vai ter que dar uma arrancada. A Ponte, ela precisa se estabilizar entre os 6 primeiros da Série B. Ela precisa aprender a permanecer ali, entre os 6 primeiros, para ir depois ir buscando o quarto, terceiro lugar e buscando se estabilizar entre os 4, mas ela não pode abrir uma distância. Então, como a gente já está chegando nesse nível, é importante dar um descanso agora para o próximo jogo, que a Ponte tem que vencer para conseguir manter esse ritmo. Vai ser importante esse descanso. Ô Ian, time misto ou time titular? Time misto, né, cara? Com certeza. Como o Rogério destacou, a gente tá treinando no jogo, né? Será que o Brigatti vai querer treinar nesse jogo também? Querer usar esse jogo como treino para entrosar mais a equipe titular? É uma coisa que eu fiquei na dúvida, cara. Mas eu acho que não. Isso tudo depende também do departamento de fisiologia, do departamento de futebol na questão do preparador físico ali, de falar, não, os caras têm condição sim, dá pra jogar os 2 jogos, dá pra viajar. Se ele falar isso, o Brigatti vai entrar com o time completo, cara. Mas eu acho muito difícil que seja isso. Pelo que a gente viu no jogo contra o CSA, que o Zé Roberto saiu muito cansado, o Camilo saiu muito cansado, o Apodi estava cansado em campo, que a gente percebeu, e o narrador até percebeu que ele não estava subindo mais, né, que é a jogada característica dele. Então, é um jogo que vale 1,5 milhão, não dá para moscar com um valor tamanho em campo. Eu acho que a gente tem que mesclar o time sim, cara, para poupar esses jogadores, para dar continuidade na Série B
que é o motivo maior, né? Que é o acesso. Eu só tenho dúvidas, eu acredito que 90% de chance de ele entrar com o time mesclado. Eu só tenho dúvidas no estilo de jogo. Se ele vai manter o estilo de jogo arriscado, agressivo, que a gente tá gostando de ver, ou se ele vai recuar um pouquinho devido à vantagem de 3-0. Mas isso a gente só vai saber na hora da partida mesmo. E Lucas, você mantém a opinião, portanto, de usar um time misto aí, né? Um time mais alternativo. Mantenho 100%. Eu acho que, assim, também, ressaltando de novo a fala do Rogério, eu acho que a gente não tem muitas paradas, o Brigatti está usando como treino os jogos, então eu acho que é muito importante, se o departamento fisiológico ali realmente entender que tem alguns jogadores chegando no limite, a gente fazer esse rodízio. O próximo jogo é um jogo muito pesado contra o Sampaio Correia, falando do Brasileirão, né? Vai depender bastante do físico dos jogadores. Até dei uma pesquisada aqui agora tá fazendo só 28 graus no inverno do Maranhão. Então a gente tem que estar atento que vai ser um jogo muito pesado fisicamente. E agora vai começar muita viagem. Se não me engano, a gente vai para Pernambuco, depois vai para Maranhão, vem para Campinas, vai para o Sul. Eu acho que agora a Ponte vai começar um período de bastante viagem, então eu acho extremamente importante. Rogério, mais alguma da Copa do Brasil? Então, João, acho que é isso. Vamos torcer por um bom resultado. É importante manter a moral alta, mesmo que a gente tenha 3-0 no placar, sair de lá com uma vitória, mantém a estima dos jogadores, mantém a moral alta, né? Para que a gente vá lá para Maranhão. É um campo muito pesado, sempre foi muito pesado jogar lá. Sampaio Correia ele não vem numa boa sequência, mas sempre foi muito difícil disputar partidas naquele campo. O desgaste é muito grande. Então, tomara aí que esse eventual time mesclado consiga, mesmo assim, trazer um resultado positivo para a gente engatar uma sequência grande de vitórias aí. Vamos torcer para isso, né? Ian, mais alguma? Ponte Preta e Afogados da Engazeira? Eu queria colocar minha escalação. Que eu fiz 2 escalações, né? Uma pra gente ver o quão esse elenco da Ponte é bom e uma que eu acho que a Ponte deve entrar. A primeira é pra gente ver os jogadores que a gente tinha no banco na partida passada, como que eles entrariam nessa partida. Que entraria com Igor Vinhas, Dauan, Alisson e o Luizão, que a gente não tinha 2 zagueiros no banco. Hernanes na lateral esquerda. Darley, Bruno Reis, Anocelli, Papa Faye, Moisés e Yuri. Porque o Yuri entrou de atacante na última partida e eu achei que ele não foi mal na partida, apesar de ter pouco tempo para jogar. Eu destaco muito o elenco que a gente tem atualmente. Então eu acho que esse time não deixaria faltar em nada contra o Afogados. Mas eu acho que a gente não pode arriscar tanto. Então, eu acredito que a escalação ideal para a Ponte, poupando os jogadores, seria com Ivan, Dauan, Alisson, Luizão e Lazzaroni, Oyama, porque o cara joga muita bola, Bruno Reis, Anocelli e João Paulo, Moisés e Papa Faye. Nisso a gente pode fazer 4 substituições ali dos jogadores de linha, que são os titulares que eu coloquei, e sobra uma substituição ainda, caso aconteça algum imprevisto, alguma lesão no jogo, conforme as situações de jogo, né? Mas eu acredito que a Ponte não vai ter muitas dores de cabeça contra Afogados, vai sair de lá com 1,5 milhão na mochila e vai partir para o Maranhão para mais uma vitória da Ponte no Brasileirão da Série B. E aí, Lucas Pedroso, mais alguma aí de Ponte Preta e Afogados? Acho que a gente conseguiu falar bem novamente aí sobre um resumo desse jogo. Acho que é um jogo muito perigoso, a gente tem que estar bem atento. Queria ressaltar mais uma coisinha que eu acho que o Brigatti tem que passar a usar as 5 substituições, né? Eu acho que de novo a gente acabou nem falando isso no episódio do CSA, né? Mas ele não usou as 5 substituições. Ele usou 3 só, se não me engano, novamente. E se a gente quer manter o físico dos jogadores, a gente tem que fazer melhor uso disso. A gente tem elenco para fazer essas substituições, a gente tem jogadores que correspondem bem no banco e que podem entrar e ajudar o time até a segurar resultados mesmo. A gente viu o time cansado contra o CSA no final um pouco. Então, ressaltar isso, que o Brigatti, nesse jogo agora da Copa do Brasil, faça as substituições que tem que fazer no começo da partida para entrar em campo, depois faça as substituições corretas durante o jogo, use as substituições que ele tem, para aproveitar o máximo aí desse elenco da Ponte, que tem muitas boas opções.
E gosto bastante das formações que o Ian falou também, até porque pra gente, como a gente não tem treino, né? Lógico que tentando se arriscar o mínimo possível, mas queria ver um pouquinho do Papa Faye em campo, do Yuri um pouco mais avançado, igual o Ian falou. O Zanocelo como meia é uma coisa que eu queria ver bastante também. Ele não jogou ainda como meia, um pouco mais pra frente. Eu gosto bastante do Zanocelo, ele não tem feito bons jogos assim, mas ele tem uma ótima visão de jogo, é muito confiante, pega a bola, quer fazer virada de jogo. Então eu gosto bastante dele, eu queria ver ele um pouquinho mais perto do gol, podendo chutar no gol e tal. Então eu talvez testaria esses jogadores também e tal. Mas eu acho que pro jogo é isso. Tamo muito cuidado e vamos conseguir aí a classificação, o dinheiro da Copa do Brasil, que é muito importante pra gente, e embarcar pro Maranhão aí depois pra lutar por mais 3 pontos. Deixa eu dar uma cornetadinha. O Brigatti, a torcida se acostumou a dizer que ele não sabe substituir, né? Então, se ele se embanana com 3, imagina com 5. É importante as 5 substituições pelo desgaste físico, etc. Tem que saber aproveitar. Mas o Brigatti precisa evoluir nesse quesito, né? Agora, uma outra coisa também, João, só para comentar, que a Ponte trouxe o Pato, né? O Pato genérico lá do Inter. O que me deixa cabreiro com essa história é que, cara, a gente traz um atleta de 19 anos, a gente não tem ninguém na nossa base que podia preencher esse espaço. É uma coisa para se pensar, né? A gente trazer um cara de 19 anos, nem está formado ainda como atleta, lá do Inter, para colocar no elenco, para dar velocidade. A gente não tinha ninguém na base que podia fazer essa tarefa. As nossas também com carinho aí, importante. Nós voltamos com o pós-jogo dessa partida, também com entrevistas, resenhas e tudo que você já conhece aí vindo do MacaCast. E claro, a live no Instagram, MacaCast_oficial. No Instagram você acompanha a live aí logo após a partida, se Deus quiser, a vitória da Ponte Preta para cima da equipe pernambucana e a classificação da Copa do Brasil. Beleza? Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Voltamos numa próxima e se cuidem. Um abraço.